Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, a sequência de vídeos a seguir é para registro para as novas gerações e espero também que possa ajudar quem está iniciando na arte da metal mecânica. Foram feitas na construção dessa peça aqui, que era para sustentação, reforço de um bagageiro para atender um cliente. E são dicas que eu uso no meu dia a dia, espero que possa vir ajudar. Se você gostar, deixe um gostei. Então a todos, fiquem na paz e vamos com a sequência de vídeos. Para registro, a situação aqui é o seguinte, isso aqui é uma garupeira de uma moto, totalmente em liga de alumínio, certo? E cliente reclamou que quebrou essa parte de cá, ela está sustentada só nessa etapa aqui. Como eu não tenho condições de fazer uma solda em alumínio, foi sugerido fazer um reforço em chapa de aço ao carbono aqui, para dar mais sustentação a esse material, certo? A princípio vai obedecer as mesmas furações para quando encaixar o baú, a chapa de aço também ficar firme para firmar essa parte que é onde fica o baú, ok? Para essa questão separei da minha sucata aqui um pedaço de chapa de 1/4 de bitola e vou fazer esse recorte aqui e depois obedecer essas furações principais, não esse detalhe aqui, não há necessidade. Mas antes de fazer o recorte, eu vou passar um pequeno truquezinho para que você melhore a sua visada na hora de efetuar o corte da chapa, ok? A primeira coisa a se fazer é determinar o tamanho principal da peça. Determinado o tamanho mais ou menos principal da peça a ser cortada, o que eu vou fazer? Você pode usar tinta de traçagem, caso você tenha acesso a esse recurso, ou você pode pegar o bom e velho gesso de construção ou gesso. E vou pintar toda essa área aqui. Depois eu vou posicionar a peça ao contrário aqui e vou fazer a traçagem de marcação na borda onde eu irei cortar. Ok? É um truquezinho raiz que ajuda muito nós que já estamos há um certo tempo no mercado, independente da área da metalmecânica que você atua, e que pode vir a ser útil para você que está iniciando. Ok? E um bom riscador que eu sempre indico e tem vídeo no canal é você usar uma haste de válvula de combustão. No caso, essa aqui é uma haste de válvula de combustão de moto, bem fininha, que é ótimo para efetuar traçagem em aço carbono, assim como já tem vídeos no canal demonstrando. Depois de ter marcado, né, com giz toda a área que vai ser feito o corte, a marcação de traçagem, eu vou aproveitar que eu vou marcar a traçagem de borda aqui e já vou marcar a área do furo e depois eu só bato uma punção no centro, que também será uma punção feita de hastes de válvula de combustão que ensino aqui no canal, tá bom? Então agora, meu próximo passo é fazer a traçagem em si e depois dar andamento aos trabalhos de corte e furação. Detalhe, foi sugerido o cliente comprar um eletrodo de alumínio que eu poderia soldar, mas assim não é garantia que depois de soldado ia aguentar, vai muito peso aqui. Então, por isso que foi sugerido colocar uma chapa de aço ao carbono aqui para dar mais resistência na hora que ele apoiar o baú, né? Já que carrega muito peso, aproveitando toda a outra estrutura da moto. Okay, distribui a estrutura aqui, tendo a chapa apoia nessa parte da estrutura, reforçando a parte de baixo. E uma dica, quando você recebe uma peça para efetuar a manutenção, você primeiro avalia a situação da peça em si. No caso em questão, você pode observar bem aonde vai pontos de fixação por parafuso através das marcações aqui atrás. Aqui vai um, aqui também dá para ver que vai outro, aqui também dá para ver pela marcação que também foi um parafuso, e nesse pequeno detalhe que você pensa que é um detalhe, também ali vai um parafuso. Isso aqui é uma regulagem para diversos tamanhos de baú, certo? Então é onde vai ser feita a furação, ok? Simplesmente depois de marcado com muito cuidado, eu removo. Já pré-determinei os pontos de fixação e aonde não deu para fazer uma traçagem, o que acontece? Deu para fazer uma traçagem aqui e deu para fazer uma traçagem reta aqui. Eu venho com a escala e já faço a marcação de traçagem completando o desenho, certo? Depois de efetuar o corte, já marco a punção no centro de cada parafuso para não perder a referência, aqui principalmente. Depois faz o ajuste com
uma lima rotativa com as esmerilhadeiras. Mas primeiro faz o corte grosso, como a gente fala. Fica a dica. Pronto, pré-traçagem definida. Peguei a escala, terminei de fazer o desenho. Para ficar algo mais nítido, né? Porque às vezes conforme o movimento da peça para cortar, você pode apagar o desenho. Uma dica que eu sugiro, tá? Às vezes isso aqui é um excesso ainda, depois você vai ter que fazer uma correção, quer dizer, não é um desenho preciso. Pega uma caneta corretiva, passa por cima das bordas, que aí mesmo que você apagar a tinta no caso do giz que for passado aqui, você tem uma referência, se necessário. No caso aqui em questão não, porque eu fiz uma boa traçagem com riscador e nota. Mesmo passando o riscador, notem que aqui, ó, não sei se dá para focar na câmera. A marcação não sai. Mas para ficar uma visada melhor, fica a dica aí aproveitando o momento. Pronto, depois de definido a traçagem, para esse tipo de trabalho, sempre é bom você fixar a chapa do jeito que toda a área que você vai cortar fica livre. Se você não tiver um corte plasma, um maçarico, que é o meu caso, não tem, você usa a esmerilhadeira, assim fica muito mais fácil. Agora é me equipar, colocar meu avental, meus equipamentos de proteção, né, os meus EPIs, segurança em primeiro lugar, e fazer o trabalho. Onde dá para fazer o corte direto, vai ser feita uma traçagem de leve com disco, para não perder a marcação, depois efetuado o corte. Onde você tem que aprofundar, tem a dica do corte seccionado interno, que tem aqui no canal, beleza? Vou entrar com pequenos cortes raiados, como alguns falam, e depois vim cortando a referência. E onde der para cortar direto, corto direto. Depois, no final, que eu corto essa parte aqui e corto essa ponta aqui. Aproveitar que está preso, cortar a parte de cá, corte raiado, corte seccionado interno, ajuda bastante. Depois corto de cá, depois a parte de cima, prendo a chapa e corto o excesso. Já vou bater a punção. Antes disso, para não perder referência, notem que eu fiz uma traçagem no meio de cada furo. Depois eu vou pegar meu paquímetro e medir os parafusos, as furações aqui, para trazer a mesma referência para cá. Fica a dica. Então, pessoal, não sei como as pessoas técnicas definem isso aqui. Nós da prática definimos isso, fazer uma traçagem por disco, ok? Notem que depois que você passa o disco levemente em cima da traçagem que você definiu, fica muito mais fácil, avisada, ok? Mesmo que você vai efetuar um corte por maçarico ou corte plasma, você vai estar com óculos escuros normalmente, então a avisada fica melhor para você efetuar os cortes. E notem, depois que você bate a punção nas furações, mesmo que você perca a referência de borda, o centro já está pré-definido. Quando você efetuar a furação, automaticamente você já acha a posição do furo. Lembrando que isso são dicas de robistas, provavelmente não vai ter utilidade nenhuma para veteranos, mas fica aí para as novas gerações e para quem está iniciando. Vou continuar o serviço aqui e volto mostrando o resultado. Hoje o vídeo basicamente vai ser de dicas. Uma outra dica: comece efetuando os cortes mais complexos, vamos dizer assim. No caso aqui, esse corte aqui é mais complexo do que esse aqui. Porque você começa com disco novo. À medida que ele vai desgastando, ele vai ficando menor. Para você aprofundar o disco, fica muito mais difícil. Então, fiz o corte até onde deu, não aprofundei. Depois, eu já uso o corte como referência, viro a peça e termino de cortar a ponta aqui. Ou qualquer coisa você afina o máximo que der, depois você quebra essa parte que vai estar fácil, depois dá o acabamento com disco de topo, acabamento de topo com disco. Depois, é claro, não agora, faz o corte mais complexo, depois faz os cortes pré-definidos, depois você vira a peça e termina de efetuar o corte complexo, aproveitando que o disco está grande, ok? Fica uma dica aí que eu não vejo ninguém falar, então estou aproveitando o momento. Continuando o serviço, mostro o resultado depois. Isso aqui que eu falo, depois que a pontinha está próxima, você não precisa aprofundar para não prejudicar a outra chapa. Cortei aqui, ficou uma pontinha, quebro ela. Depois é só dar acabamento nessa parte aqui. Agora eu vou efetuar o corte aqui o máximo que der, tomando cuidado de não penetrar na outra chapa, que eu vou aproveitá-la para outro projeto. Depois o corte aqui e mesmo conceito, uma pontinha pequena você quebra. Quando é uma ponta muito grande assim, ó, o que acontece? Dá para quebrar também? Dá, você dá umas pancadinhas e quebra. Mas aproveitando o momento, às vezes não dá para quebrar. Você aproveita a traçagem aqui,
vira a chapa e termina de efetuar o corte. Assim garante que você não vai penetrar na parte de dentro e você consegue cortar essa parte aqui. Fica a dica. Pronto, eliminada essa etapa, quebrei, notem, não penetrei na outra chapa. E notem aqui, ó. Agora eu vou usar outra técnica, viro. E com isso, seguindo a traçagem como referência, já que foi cortado reto, termino de cortar aqui, a ponta de cá, automaticamente essa parte sai. Pronto, pessoal, feito o corte, tudo gira agora em torno da peça que você está usando como gabarito ou molde, certo? Só que antes de mais nada, notem, você faz o corte com lixadeira, fica essas rebarbas. Mesmo que você esteja de luva, pega um disco flap, remova essas rebarbas para melhor segurança. Lembra, segurança em primeiro lugar. Depois disso, você irá apoiar a chapa. Se você quiser já fazer furação, melhor ainda que você já faz a conferência de borda e já faz a conferência de furação, ok? Mas tudo agora você vai apoiar em cima da chapa e vai ver onde é que precisa fazer o arredondamento, nas pontas e tudo mais. Depois que ela estiver acertada, a chapa está pronta. Agora eu vou fazer as furações. Pronto, pessoal, como o vídeo é de dicas, né? Para fazer furação, eu já determino a marcação onde vai ser feitas as furações e as brocas, para facilitar, para não confundir na hora. Eu sei que eu vou fazer 2 furações de 3/8, 2 furações de meio, mais 2 de 3/8 e 2 abilongas, né? No caso aqui, né? Ou prolongado de 3/8. E para facilitar minha vida, eu vou procurar fazer um pareado com o outro, para facilitar depois dar o acabamento com a lima rotativa, prendendo na furadeira ou na retífica. E dar o acabamento para aproximar esse furo aqui, o mais parecido com esse aqui. Ok? Fica a dica aí. Agora é fazer a furação. Lembrando de fazer a escalonagem de broca se necessário. E tomando conta da lubrificação e conferindo se a broca está bem afiada. Pronto, pessoal. Notem que as furações foram feitas a grosso modo, certo? Até os furos abilongos, né, furos alongados aqui foram feitos com a broca. Agora pegar a lima rotativa e dar o acabamento. Lembrando que esse tipo de furo aqui normalmente é feito pelo processo de usinagem. Normalmente eles prendem numa fresadora e já faz todo esse detalhe aqui. O que está sendo feito aqui é uma como diz aquele meme, tecnologia, né? É um recurso que vai ficar parecido. Agora é dar acabamento nas furações, certo? Fazer a conferência usando a própria peça como gabarito. E lembrando de dar acabamento nas quinas, passa a mão, tá? Para ver se não tem nenhuma aresta cortante. E depois pintar, lixar tudo, né? E pintar. Volto mostrando o produto final. Detalhe, quando você está fazendo um acabamento assim, tá? Certifique-se, lembrando que você está fazendo um processo que era para ser feito no processo de usinagem. Tem um gabarito em mente com a mesma bitola específica do furo, certo? Vai dando o acabamento e faz a conferência. Certificou que está passando beleza, com uma certa folguinha, ótimo, tá pronto. Agora é no próximo furo. Fica a dica. Então, pessoal, e o resultado final é esse aqui, ó. Lembrando que isso aqui tudo foi feito de modo artesanal, usando recursos simples, uma morsa com regulagem que eu ensino no canal para fixar na bancada, com mesa magnética. Uma lima rotativa, lembrando, quando você for trabalhar com lima rotativa, sempre é bom estar resfriando a lima rotativa, certo? Com uma parafusadeira fraquinha, mas é o que eu tenho, pretendo comprar uma futuramente mais forte, né? Se possível da Torque Soldas. E uma lima também convencional para dar o acabamento de borda, lembrando de retirar a quina, certo? E o resultado é isso aqui. No final, a peça vai ficar mais ou menos assim. Aqui será apoiado um baú, certo? O parafuso será passado pela parte de baixo, prendendo essa chapa junto com o baú, essa chapa entre o baú e o restante da estrutura, a fim de transmitir o peso para o resto da estrutura, né? Fortalecendo a ponta do bagageiro. Acredito que esse aqui é um bagageiro. Espero que agora entregar para o cliente, né? Pintar e entregar para o cliente. Espero que a informação de alguma forma possa vir a ser útil tanto para o pessoal dessa geração como para gerações futuras. Lembrando que esse vídeo está sendo para registro. A todos, fiquem na paz e através dessa peça ficam as dicas.